A falta de vitamina B12 pode levar à queda de cabelo? Essa é uma dúvida relativamente frequente. A gente sabe que uma boa saúde, um estado nutricional adequado, ele é fundamental para o bom crescimento do cabelo. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente da vitamina B12. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, aperte o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, a vitamina B12 é uma vitamina muito importante. Ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal. E quando ocorre uma deficiência de vitamina B12, a gente frequentemente apresenta sintomas relacionados ao sistema nervoso. Ela é muito importante para o sistema nervoso, então quadros de irritabilidade, déficit de memória, formigamento nas pernas, nos braços, podem ser manifestações da deficiência de vitamina B12. E além disso, ela é importante também para a produção dos glóbulos vermelhos. Então uma outra manifestação da deficiência de vitamina B12 é a anemia. Então, quando a gente fala de deficiência de vitamina B12 de uma maneira geral, as pessoas pensam em anemia ou alterações do sistema nervoso. Agora, será que a deficiência de vitamina B12 também pode levar à queda de cabelo? E quando a gente olha para isso de uma maneira mais específica, a gente não tem quadros clássicos muito bem determinados de queda de cabelo ou de uma perda capilar importante por deficiência de vitamina B12. O que eu quero dizer com isso? Para uma pessoa que tem um quadro de perda capilar progressivo, áreas de falha no couro cabeludo ou uma queda capilar difusa, mesmo que ela tenha uma deficiência de B12, é importante que a gente procure outras causas e exclua outras causas de queda de cabelo. Ou seja, de uma maneira geral, a deficiência exclusiva de B12 não costuma ser uma causa pontual de queda de cabelo. Porém, a vitamina B12 ela é muito importante para a multiplicação celular. E a gente sabe que a raiz do cabelo, que é o folículo piloso, é um órgão, é um local em que ocorre uma grande multiplicação celular. Tem uma alta taxa de multiplicação celular na raiz do cabelo. Portanto, é bem possível, é bem provável que a vitamina B12 exerça um papel importante. Existem alguns estudos avaliando pessoas que têm problema de queda de cabelo, pessoas que não têm problema de queda de cabelo, e observa-se uma frequência maior de deficiência de B12 nessa população com queda de cabelo. Então, essa avaliação da B12 ela deve fazer parte da avaliação do paciente com problema capilar. Muitas vezes, e provavelmente na maioria das vezes, mesmo que ocorra uma deficiência de B12, ela possivelmente não é a causa principal, porém ela pode ser uma causa associada e uma reposição de B12 pode ser benéfica para esses pacientes. E é importante a gente entender isso também, né, pessoal? Quando a gente tem algum problema de saúde, aqui a gente está falando de queda de cabelo, claro que queda de cabelo é uma coisa muito ampla, mas talvez simplificando em uma queixa, muitas vezes a gente não tem uma causa isolada, a gente tem uma combinação de fatores e dentre essa combinação de fatores, talvez a deficiência de B12 pode ser um elemento que contribua para a queda. Muito bem, quando que acontece então a deficiência de vitamina B12? Como eu falei, a vitamina B12 está presente nos alimentos de origem animal, então pessoas que não ingerem alimentos de origem animal têm um risco maior para a deficiência de B12, se bem que hoje nós temos, por exemplo, alimentos veganos, fortificados, que têm vitamina B12, então isso não é um grande problema, porém, claro que a partir do momento que não há ingestão de proteína animal, esse risco, essa chance é um pouco maior e a gente tem que ficar atento para isso. E existem pessoas que, apesar de fazerem uma ingestão adequada, têm uma deficiência de absorção. Por exemplo, cirurgias no trato digestivo em que é removida uma parte, geralmente uma parte maior do estômago, isso pode interferir na absorção da vitamina B12, ou pacientes que têm uma doença autoimune que nós chamamos de anemia perniciosa. Na anemia perniciosa, a pessoa tem uma deficiência de um fator que é muito importante para a absorção da B12. Então, apesar dela fazer uma ingestão muitas vezes adequada, ela não consegue absorver a vitamina B12 da maneira que deveria. Então, essas situações, pessoas que têm alteração no trato gastrointestinal ou pessoas que fazem uma baixa ingestão de fontes de B12, claro que tem um risco maior para o desenvolvimento da deficiência de vitamina B12.
Quando a gente realmente detecta uma deficiência de vitamina B12, a gente tem que fazer uma reposição. Na maioria dos pacientes, essa reposição por via oral, ela é suficiente. Mesmo que o paciente tenha um certo déficit de absorção, quando você dá uma dose alta da vitamina B12 por via oral, a gente consegue muitas vezes compensar essa deficiência e normalizar os níveis de vitamina B12. Tem alguns pacientes que realmente eles têm uma incapacidade quase de absorção de vitamina B12, independente da quantidade que é oferecida por via oral. E nessas situações a gente tem a opção também de fazer injeções para fazer então essa suplementação de vitamina B12. E aqueles polivitamínicos que a gente tem na farmácia, muitos deles são vendidos inclusive para tratamento de queda capilar. Geralmente desses polivitamínicos, a quantidade de vitamina B12 é pequena. Então, como tratamento para um paciente que tem deficiência, eles não são suficientes. Talvez como uma manutenção, como um complemento, um paciente que já fez uma reposição no passado, ou talvez não tenha uma ingestão diária tão adequada, ele faz o complemento com o polivitamínico, ele pode ser útil. Agora, realmente, para aquele paciente que de fato tem uma deficiência, aí é importante que a gente faça uma suplementação em doses mais altas, e aí isso vai ser avaliado a dose, a frequência, se vai ser por via oral ou se vai ser por via intramuscular, isso vai ter que ser avaliado em conjunto com o seu médico. E como eu falei no começo, a deficiência de vitamina B12 ela pode levar a um quadro de anemia, é importante também quando a gente fizer essa dosagem, essa avaliação, também fazer aquele exame que a gente chama de hemograma, que ele avalia ou não a presença de anemia, até porque a anemia por si só é uma causa de queda de cabelo e a anemia ela pode acontecer por diversos fatores. A deficiência de B12 é uma das possibilidades, a deficiência de ferro, por exemplo, que é muito mais comum, leva também a quadros de anemia, e aí com esse exame a gente pode observar se o paciente tem ou não um quadro de anemia e, caso tenha, avaliar se é relacionado a B12 ou eventualmente até a outros problemas. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.